Você conhece a expressão sal fora do saleiro? Pois é, um sonho de classe de escola sabatina. O que o pastor quer dizer com isto? Você pensa numa classe da escola sabatina onde os alunos interagem não somente no momento em que estão na igreja, não somente no momento em que estão estudando a escola sabatina em suas respectivas classes, mas imagine alunos e professores, por exemplo, tirando um sábado à tarde para ir a um parque, a um bosque e estudarem o primeiro tema da semana seguinte. Imagine um aluno enfermo ou por algum motivo não podendo ir a classe da escola sabatina e alunos e professores se dispondo a mandarem mensagens, a visitar esse aluno, né, e saber o que está acontecendo com ele. Algumas pessoas se afastam da igreja, se afastam da escola sabatina, não porque têm dúvida da doutrina, do ensinamento bíblico, mas muitas vezes sentem falta da interação, do amor, do calor humano, do companheirismo. Imagine um aluno sendo visitado pelos seus colegas no hospital, né? Imagine um aluno recebendo a visita do seu professor da escola sabatina para estudar com ele uma das lições. Isso é algo fantástico, maravilhoso, e nós podemos pensar na classe da escola sabatina como uma unidade de ação, de interação, onde os alunos entre si têm convivência e também visitam outras pessoas e convidam outras pessoas a participar do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo da lição desta semana. O tema é a travessia do Mar Vermelho. O verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aqui então nós vamos relembrar hoje a travessia do Mar Vermelho. E todo esse contexto, né? A 10ª praga, os primogênitos dos egípcios sendo mortos, Deus tirando o seu povo com mão forte do Egito, o mar Vermelho se abrindo, o povo atravessando, os exércitos egípcios sendo tragados pelas águas quando elas voltam ao normal, o cântico de Moisés, né? E quando você relembra todos esses episódios, quando você relembra a história do Êxodo, não tem como você relacionar também com a salvação do ser humano. Há muito no livro do Êxodo de simbolismo que tem que ver com a libertação do ser humano da escravidão do pecado. Veja, quando Deus dá a sua lei de forma escrita em tábuas de pedra, e isso está em Êxodo capítulo 20, no verso 2, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus requerer a obediência, antes de ele dar os 10 mandamentos, ele faz uma lembrança. Eu tirei você do Egito, eu libertei você do Egito. E este é o processo. Deus liberta e Deus salva, e depois então ele requer a obediência. A obediência é um resultado, é um fruto, é uma consequência da aceitação da salvação que Deus opera em nós. Ao final do tema de hoje, nós queremos colocar assim um diagrama relacionando o Êxodo com a salvação do ser humano, ok? Vamos pensar então no tema de domingo: vão e adorem o Senhor. Então, depois de tudo o que o faraó passou, do Egito estando destruído, então o faraó diz assim: olha, vocês vão embora. Vão para o deserto, vão adorar o Deus de vocês. Mas ele faz um pedido, está em Êxodo 12, verso 32. Abençoai-me a mim também. Você pode pensar, então, enfim, o faraó reconheceu o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então o faraó se converteu? Seria bom se fosse assim, mas não aconteceu exatamente isto, né? Sabe, quando eu leio essa história do rei pedindo para que Moisés abençoasse-o também, eu me lembro da história de Acã. Você conhece essa história, não é? Lá no livro de Josué, quando Jericó é destruída, né? E a ordem é para que eles não pegassem nada daquela cidade. Mas Acã vê uma capa babilônica de muito valor e ele esconde. E a partir daí o povo de Israel começa a sofrer, tem derrota na guerra. E Deus vai dizer, olha, há um anátema entre vocês aí, há uma coisa errada.
E eles lançam sortes até chegarem a Acã. Por fim, Acã admite que ele fez algo errado. Bem, esse reconhecimento que Acã faz, você entende que isso é uma demonstração de genuíno arrependimento? A mesma coisa aconteceu com o faraó. E pode acontecer conosco também, sabe? Muitas vezes nós demonstramos nosso arrependimento, pedimos perdão a Deus, depois que vemos as terríveis consequências das coisas erradas que nós fazemos, ou em nossa família, em nossa saúde, no ambiente que nós estamos, né? Então, a atitude de Faraó não era de uma demonstração de arrependimento. Tanto é que quando ele fica sabendo que o povo parte, ele então arregimenta os seus exércitos para poder ir atacar o povo de Deus, né? Mas há um outro item aqui na lição de domingo que me chama a atenção, que é o fato de que o povo de Israel devia pedir, né, para o povo egípcio as joias, né, para que eles pudessem então levar e não saírem na miséria, né, de mãos abanando como eles estavam. Aliás, em Êxodo 12, verso 33, a expressão, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Então, diante do desespero dos egípcios, que queriam que o povo de Israel imediatamente partisse dali, Deus então disse que eles deveriam pegar as joias daquelas pessoas e levarem como riqueza. E você sabe que isso daí, na verdade, não estava sendo um assalto à riqueza egípcia. Na verdade, isso aí nada mais, nada menos era do que o pagamento por mais de um século de escravidão do povo de Israel lá no Egito. E aí eu quero fazer com você aqui algumas relações no que tem que ver com a honestidade, sabe? No Antigo Testamento e nossa vida particular. Você sabe que em Levítico 19, verso 13, e Deuteronômio 24, versos 14 e 15, lá diz que o jornaleiro deveria receber o seu salário no final do dia. Estes textos têm uma lei dada por Deus de que quando o diarista trabalhava, ao final do dia, ele deveria receber o seu salário. E em Tiago 5, verso 4, diz que aqueles que trabalharam, aqueles que ceifaram, trabalharam para vocês, e que no final o salário deles foi diminuído. Alguns colocam isso até como um sinal do final dos tempos. As pessoas trabalhando e não recebendo o devido salário. Em Apocalipse 6, verso 15, quando está descrevendo a respeito da volta de Jesus e fala dos ímpios pedindo a destruição aos montes que caiam sobre eles, lá diz assim, todo livre e todo escravo. A Bíblia ensina que no final dos tempos haveria escravatura. Talvez não como alguns de nós conhecemos ou estudamos na história. Talvez não como a expressão que aparece no Código Penal, né? Trabalho análogo à escravidão. Mas, de alguma forma, pessoas sendo expoliadas, trabalhando talvez apenas pela sua alimentação. Então, não podemos hoje agir com as pessoas que trabalham para nós como os egípcios fizeram. Aliás, quando você lê Lucas 19, verso 8, a história de Zaqueu, lá Zaqueu fala o seguinte, olha, quando ele se converte, né, ele fala para Jesus, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E daqueles a quem eu, de alguma maneira, lesei, eu devolvo 4 vezes mais. E isto não é novidade, porque em Êxodo, capítulo 22, verso 1, lá há uma lei de que se alguém furtasse uma ovelha, ao devolver, deveria devolver 4 ovelhas. Então vamos pensar nesses aspectos aí. Até Ellen White, quando comenta a respeito da história de Zaqueu, ela fala que quando alguém é lesado, a pessoa deveria devolver àquele que foi lesado a quantia que foi lesada e tudo aquilo que ela conseguiria angariar com sábio uso daquele valor. Então, quando o povo egípcio estava dando as suas joias lá, de ouro e de prata, para o povo de Israel que estava saindo, na verdade estava apenas pagando pelo trabalho de mais de um século de escravidão. E aí eu quero pensar com você como cristão, sabe? Quando tratamos de conversão, de arrependimento, não deveríamos restituir aquilo que de alguma forma levamos vantagens sobre o nosso próximo quando nós ainda não conhecíamos a Jesus? Pense nisto. Muito bem, vamos tratar agora a respeito da consagração do primogênito. Então, os israelitas, né, eles tinham as ombreiras da porta e a verga da porta assinalada com sangue, né? Os batentes da porta assinalados com sangue.
As casas que assim estavam assinaladas não perderiam o filho primogênito. Então Deus poupou os primogênitos do povo de Israel e matou os primogênitos dos egípcios. Então Deus vai dar uma ordem, ele vai dizer o seguinte, olha, os primogênitos dos animais serão consagrados a mim. Os primogênitos dos animais limpos, eles seriam sacrificados. Dos animais imundos, como eles não podiam ser sacrificados, eles seriam resgatados. E os primogênitos das famílias de Israel, esses então seriam também resgatados, né? Para servirem, eles deveriam ser consagrados a Deus, mas também a proposta deles serem resgatados, ou seja, serem comprados de volta de Deus por 100 gramas de prata, né? Então, isso tem uma lembrança, tem que ver com o fato de que Deus poupou os filhos primogênitos dos israelitas, né? Agora, aqui nós temos que pensar que os animais, os machos, eram consagrados, né, ao Senhor. E quando você olha a história do povo judeu, do povo israelita, quando é liberto do Egito, você tem também esse tipo de expressão a respeito dos meninos. Eu queria ler com você alguns textos aí que tratam deste assunto. Vamos ler Números 18, versos 15 e 16. Números 18, versos 15 e 16. Diz assim: todo primogênito de toda a carne que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu, contudo os primogênitos dos homens certamente remirás. É o resgate, né? Também os primogênitos dos animais imundos remirás. Os que deles se houver de remir, desde a idade de 1 mês, os remirás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Nós podemos ler também Êxodo 13, verso 2. Acho que é importante lermos esse texto. Êxodo 13, verso 2 diz assim: santificai-me todo primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. Então você tem a consagração dos primogênitos e você tem o resgate dos primogênitos. Os animais imundos eram resgatados e os primogênitos dos seres humanos eram resgatados, né? Eu queria pensar com você também que em Êxodo capítulo 4, verso 22, Deus diz que Israel é o seu primogênito. Romanos 8, verso 29, menciona Jesus como primogênito. Os filhos primogênitos dos egípcios, dos israelitas, eram as primícias das bênçãos de Deus. É assim que a lição se expressa. Também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinham somente dele. Então, uma relação feita na lição muito clara, né, de que assim como os primogênitos eram consagrados e os primogênitos dos israelitas foram protegidos da destruição, assim também nós somos remidos pelo sangue de Jesus, o primogênito. Isso está em Colossenses 1, verso 14. Mas sabe, o Colossenses 1, verso 15 e também o verso 18, Apocalipse capítulo 1, verso 5, vai ter referência a Jesus como primogênito. Mas a referência que é feita aí é Jesus como primogênito dos mortos, Jesus como primogênito da criação. Então a palavra prototokos, aqui usada, primogênito na Bíblia, não tem apenas o sentido daquele primeiro que nasceu. Primogênito na Bíblia muitas vezes tem o sentido daquele que é o mais importante. Você tem a história de Manassés e Efraim, né? E a bênção de Jacó para Efraim, que não havia sido o primeiro a haver nascido. Você tem a história de Esaú e Jacó, né? E como Jacó compra a primogenitura de Esaú. Então, às vezes, a palavra primogênito na Bíblia não quer dizer o primeiro gerado, mas às vezes a palavra grega primogênito, prototokos, quer dizer o mais importante. Então, dos que ressuscitaram Jesus, foi o mais importante. Todos os que ressuscitaram antes e depois dele e que ele ressuscitou, dependeram da ressurreição. Toda a criação divina dependeu de Jesus como Criador.
tá certo? Então, agora no que tange à salvação, vamos pensar nisto. Assim como pelo sangue o povo de Israel foi liberto do Egito, os primogênitos, assim também Jesus, o primogênito de Deus, também foi enviado para nos resgatar da morte eterna. Vamos pensar um pouquinho, então, na travessia do Mar Vermelho. Imagine o povo de Israel diante do mar, as montanhas em volta, o exército egípcio ali para os ferir, para os matar. Êxodo 14, verso 11, é uma demonstração de incredulidade do povo de Israel. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Então, Êxodo 14, verso 11, né? Então, veja, você tem o primeiro grande desafio, a primeira grande prova que o povo enfrenta na sua trajetória, digamos, de 40 anos no deserto. Diante do Mar Vermelho, eles que haviam expressado confiança, fé, né? Assinalado a verga e as ombreiras da porta ali, em relação ao primogênito, a saída do Egito. Agora, diante do primeiro desafio, eles questionam Moisés, falam: Moisés, você nos tirou do Egito, lá não tinha sepultura para nós sermos sepultados, nós não preferimos ficar lá como escravos a enfrentar tudo isso. E Moisés vai lidar com isso 40 anos, né? Mas Deus tem uma atitude, então, ele fala para reunir o seu povo, o seu de Sabá, né, o seu exército. Então, como em forma de colunas, organizado o seu exército. Sai do Egito, está de frente do Mar Vermelho. E Deus vai operar para que eles saiam dali. Ele vai fazer com que, falar para Moisés, com a sua vara, ferir o mar vai se abrir, vem um vento leste, abre o Mar Vermelho, faz 2 colunas, né? E o povo de Israel passa em seco ali, no leito do mar, né? E aí você tem algumas demonstrações de fé. Por exemplo, Moisés, quando sai do Egito, leva os ossos de José. E José havia demonstrado fé nessa atuação de Deus e na libertação do Egito. Hebreus 11, verso 22, onde está ali a galeria dos heróis da fé, menciona José, que ele fala: olha, quando vocês saírem daqui do Egito, levem os meus ossos, eu quero ser sepultado na terra do meu povo. Então, José está se lembrando da promessa feita por Deus ao seu bisavô Abraão, que um dia o seu povo voltaria da escravidão, voltaria do sofrimento, né? Então, o povo de Israel avança em fé. E eu gostaria de ler com você o texto que está em Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês, e vós vos calareis. E eu quero ler também, me permita, o verso 25. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então Moisés fala assim: olha, vocês se coloquem em ordem, e fiquem quietos, quer dizer, fiquem firmes, quer dizer, coloquem-se em ordem, não tenham medo. O Senhor é quem luta por vocês, o Senhor é quem vai libertar vocês no dia de hoje. E essas são verdades que foram se repetindo ao longo da trajetória do Êxodo e ao longo da história do povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel confiou em Deus e o obedeceu, Deus livrou, Deus protegeu, Deus abençoou, Deus derrotou seus inimigos. Mas quando o povo faltou com a fé, quando o povo desobedeceu, Deus então não pôde evitar que o seu povo enfrentasse a destruição, a morte, o cativeiro. A verdade que Moisés disse: o Senhor é quem peleja por vocês. E como nós podemos pensar nisto, né? A vitória que Deus fez, aquela coluna de fogo que ia à frente do povo de Deus à noite, de nuvem, né? À frente do povo de Deus. Depois, quando chega nessa ocasião da travessia do Mar Vermelho, aquela luz, aquela presença de Deus que estava à frente do povo, vai para trás, ilumina o caminho do povo de Israel para atravessar o leito, né, do mar, e também é de escuridão para os egípcios, né, para que eles não consigam ver o povo de Israel e atacar.
E assim Deus opera maravilhosamente para libertar o seu povo. E quando você vai ler, então, a sequência dessa narrativa da libertação, você vai encontrar o cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Basicamente os egípcios nos perseguiram, Deus abriu o mar, Deus nos protegeu, Deus afogou os egípcios no mar, Deus nos libertou. É a mão poderosa de Deus. Em resumo, o cântico é este: há um Deus que nos liberta e nos traz salvação. E aí Apocalipse 15, versos 2 e 4, também mencionam não somente em relação aos remidos no mar de vidro, não somente o cântico de Moisés, mas também o cântico do Cordeiro. Vejam, a história do povo de Israel lá no Êxodo é uma história de libertação de um povo escravizado. Então você tem o cântico de Moisés. Mas depois o Apocalipse menciona não apenas o cântico de Moisés, mas o cântico também do Cordeiro, porque há uma libertação, eu diria para você, ainda maior, a libertação da escravidão do pecado. E aí eu queria fazer com você um diagrama, sabe? Você tem a libertação do Egito, você tem a escravidão, você tem as pragas, a morte dos primogênitos, o Mar Vermelho, né? E na primeira carta aos Coríntios 10, verso 2, lá Paulo faz uma relação interessante, que ele diz que o povo foi batizado, né, na nuvem e no mar. Né? Então você tem a libertação, você tem como que um novo nascimento, saindo da escravidão, da idolatria, do paganismo e começando agora com uma nação restaurada, né? Se você pensar no contexto de Abraão, essa nova nação então que está diante de Deus e que é batizada no Mar Vermelho para uma vida de liberdade, indo em direção então à terra prometida, e vem como consequência o cântico. Então você pode olhar também para a experiência do cristão, que vive na escravidão do pecado. Jesus falou em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira carta de João 3, verso 8, diz que Cristo se apresentou, o Filho do Homem se apresentou para desfazer as obras do diabo. Então você tem o diagrama, escravidão. Em João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça na escravidão, mas tenha a vida eterna. Então você tem um registro aí da morte de Jesus como elemento para a salvação. Você pode ler também Romanos capítulo 6, versos 16 a 18, onde diz que aquele para quem o homem se dispõe a servir dele, ele é escravo, se do pecado, né, que leva à condenação, ou se para a escravidão da justiça de Deus. É um trocadilho que Paulo faz aí, né? Escravo do pecado para a morte, ou escravo da justiça de Deus, já que eu me disponho a servi-lo e então receber a vida eterna. E você tem o batismo e como símbolo de libertação e como resultado a alegria. Em Atos 2, verso 38, diz que as pessoas devem se arrepender e ser batizadas, né, para serem perdoados dos seus pecados. Apocalipse 1, verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então você tem o batismo como símbolo de libertação. Em Atos 10, verso 39, a experiência do eunuco depois que ele é batizado diz que ele sai feliz após o seu batismo. Então você pode relacionar Egito, escravidão, pragas, morte dos primogênitos, o Mar Vermelho, a libertação e o cântico. Você olha também para o pecador, a escravidão, a morte de Jesus como primogênito, o batismo como símbolo de libertação, e depois você tem então o cântico. Sabe, se você olhar para o povo de Deus no final, o Israel espiritual, você também vai poder fazer uma relação de libertação à semelhança do que menciona em Êxodo. Nós já mencionamos, Apocalipse 1, verso 5, apresenta o Evangelho em Apocalipse. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nesse texto, Jesus é chamado de primogênito. Então você vai estudar o Apocalipse, você vai ver uma sequência mostrando o povo de Deus sofrendo a perseguição pelos mais diferentes inimigos algozes do povo de Deus. E você chega talvez ao clímax, em Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta e do decreto de morte. E você tem então, assim como houve as pragas no Egito, você tem as pragas no Apocalipse, sobre os ímpios, Apocalipse 16. Você avança então em Apocalipse 17, verso 14. Eu queria ler esse texto com você.
Esse texto, ele é fantástico, porque ele também fala de libertação em detalhes. O texto diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. A minha aliança bate aqui na mesa, que é de vidro, né? Então você tem aqui Apocalipse 17, 14, falando que o Senhor vencerá. Apocalipse 12, verso 11, fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 18, verso 21, vai falar também da vitória sobre Babilônia. E você tem então a libertação ali, o mar de vidro, Apocalipse 15, verso 2. Você tem lá em Êxodo o mar se abrindo, mas você tem Apocalipse 15, verso 2, o mar de vidro e o povo de Deus sobre ele, louvando, adorando a Deus, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, o que está em Apocalipse capítulo 15, verso 3. Fantástico estudar a libertação do povo de Deus, né? Fantástico estudar como o mar se abriu e Deus operou maravilhas para que o seu povo saísse do Egito para uma vida de liberdade. Então eu quero pensar com você em Êxodo 14, versos 13 e 14. Você também não pode ter medo. Você também tem que ficar a postos, ficar firme, porque Deus vai continuar operando livramento na tua vida, como já fez a primeira vez, e você desceu as águas batismais. O Senhor é quem luta por você. Nós não lutamos contra o diabo sozinho com nossas armas. Nós não lutamos contra as hostes, as potestades do mal pelas nossas armas. Deus não nos deixará ser tentados acima do que nós podemos suportar. Deus é quem está à nossa frente, é quem nos protege. Ele é a nossa luz e a escuridão para aqueles que são usados pelo inimigo. O Senhor é quem peleja, quem luta por nós. Por isso, mais uma vez eu digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor no passado operou maravilhas para libertar o seu povo. Sabemos que no futuro também o Senhor operará maravilhas para libertar Israel espiritual. Mas mais do que isso nós te agradecemos porque o Senhor tem operado maravilhas em nossa vida. O Senhor tem sido nosso libertador e nos colocado no caminho, na verdade, no caminho da vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de sermos salvos pelo sangue de Jesus, que nós possamos dedicar nossa vida integralmente a Ti. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.